Nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse é um texto bíblico que está escrito em Atos capítulo 2 e no versículo 17. É muito importante, porque aqui Pedro está dando uma explicação do fenômeno da descida do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, do dom espiritual que impactou aquela geração naqueles dias. Foi a grande festa do Pentecostes em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, onde uma parte da população esperava a descida do Espírito Santo. Outros até achavam que era a redenção do Messias ou algo parecido, mas o mais importante, que aqueles homens estavam reunidos naquele mesmo lugar, eles puderam observar línguas repartidas como de fogo que pousou sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso é importante nós sabermos, porque aquele momento foi um momento ímpar na vida deles, porque eles estavam esperando aquilo. Eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Estas foram as palavras de Jesus. Eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Então eles estavam detidos nessa promessa. Eles estavam esperançosos de que algo extraordinário viria sobre a vida deles. Eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Isso é maravilhoso, nós sabermos que o poder do Espírito Santo veio naquelas vidas, que mudou a identidade de cada um deles e passaram a ter uma vida atípica, que era uma vida cheia do Espírito Santo. Quando eu e você recebemos o dom do Espírito Santo, a primeira coisa que acontece, a nossa vida, ela é transformada, ela é modificada por causa do impacto da palavra de Deus. A palavra de Deus regenera, a palavra de Deus transforma a nossa vida. Quando nós entramos no conhecimento da palavra, não no conhecimento simplesmente da letra, mas no conhecimento do impacto que essa palavra traz dentro do coração, a nossa vida muda. Nós deixamos de fazer algumas coisas não por obediência a uma regra qualquer, mas por algo que nasce dentro de nós como uma afirmativa de verdade, uma afirmativa da verdade que vem dentro de nós, por onde nós começamos a ter consciência do bem e do mal, e por isso começamos a rejeitar algumas práticas que outrora achávamos que eram práticas boas, e nós deixamos de fazer, não porque lemos em algum lugar como um mandamento ou regra para a nossa vida, mas nós tomamos uma atitude porque, primeiro, nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, nós conhecemos quem nós somos e por causa de conhecer quem nós somos, nós tomamos uma decisão de mudar. Nós deixamos aquela vida nos despojando daquele velho homem. Por que que isso acontece? Por que que esta consciência acontece em nós? Porque o grande exemplo é, eu não sou pecador porque simplesmente peco, mas porque houve um pecado antes de mim, o pecado original, por onde este próprio pecado foi transmitido a todos os seres humanos. Então, o homem não é um pecador porque simplesmente peca, mas porque houve um pecado de essência que disseminou esse vírus da maldade para todos os homens. E, naquele momento que o homem caiu, ele deu poder e legalidade ao diabo para que ele controlasse as vidas humanas. O homem, o ser humano, com a queda, ele deu legalidade ao diabo para que o diabo comandasse a sua vida. Tudo bem que veio Jesus, morreu por nós para salvar as nossas vidas, mostrou o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho de redenção, o caminho que nos livra da condenação. Tá certo que ele fez todas essas coisas, que ele levou a maldição, que ele levou a morte, que ele nos deu vida. Só que nós não saímos da mão do diabo sem falarmos com o dono da vida, que é Jesus de Nazaré. Então, para nós sairmos daquele pecado original de essência que carregávamos no nosso corpo, nós temos que falar com Jesus. Nós temos que entregar a nossa vida e o comando dela para Jesus, para que Jesus domine, para que Jesus seja o Senhor das nossas vidas. Quando nós conhecemos Jesus, o que acontece em nós? Nós temos uma nova vida, começa a vir paz dentro de nós, começa a vir tranquilidade, começa a vir harmonia nos nossos pensamentos, começa a vir uma identidade nova dentro de nós, por onde uma alegria começa a nascer dentro de nós.
E a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o nosso rosto. Você começa a ser feliz, você começa a ter uma identidade nova, você começa a se relacionar melhor com as pessoas, você começa a ter noção do seu chamado, ter noção da sua existência e você começa a dar mais valor aos dias que você vive. Então eu quero trazer para você isso, que o poder do Espírito Santo que veio no Pentecostes, que veio ali em Atos capítulo 2, foi um poder transformador, um poder que gera vida dentro de nós. Se você agora mesmo receber esse poder na sua vida, a sua vida será transformada. Você vai poder viver melhor a sua vida. Por quê? Porque veio o poder dentro de você. Fora que a sua vida ministerial, o seu chamado no reino de Deus começa a se alinhar. Outras coisas começam a acontecer dentro de nós. Nós começamos a ter fé porque nós conhecemos os dons espirituais, nós conhecemos o dom de orar em outras línguas, nós conhecemos qual é a função principal da oração em línguas, que é o edificar da nossa fé. E edificando a nossa fé, nós vamos fluir nos dons de curar, nos dons de milagres, nos demais dons espirituais. Então nós somos avivados. Você se torna avivado. Você se torna uma pessoa fluente nos dons espirituais, porque você permitiu ser impactado pelo poder de Jesus, não pelos dons em si, mas pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia relata lá em Atos capítulo 8, que os gentios, quando receberam a palavra, muitos deles foram curados, e depois disso, os apóstolos lá em Jerusalém mandaram Pedro e João para que ministrassem o dom do Espírito Santo sobre eles. Isso é importante nós sabermos. Por quê? Porque quando nós recebemos algum benefício de Deus, quando nós nascemos de novo, é muito importante para nós recebermos o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque este poder vai nos dar destino, este poder vai mostrar o nosso chamado. Esse poder vai fazer com que nós tenhamos melhor pertencimento quanto às bênçãos de Deus, sejam bênçãos materiais, sejam bênçãos relativas à prosperidade, sejam bênçãos relativas a recebermos cura da parte de Deus ou curarmos outras pessoas mediante o poder do nome de Jesus. Apesar de muitas pessoas não aceitarem mais os dons para os dias de hoje, mas os dons são para os nossos dias. Eu quero até deixar esse texto para você ver como é para os nossos dias. Quando Pedro, a partir daquele dia que Pedro ministrou, explicando o porquê da descida do Espírito Santo, mais ou menos perto de 3.000 pessoas compungiram-se em seus corações com a explicação de Pedro e perguntaram: o que faremos agora, varões e irmãos? Pedro disse logo em seguida: cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebam após isso o dom do Espírito Santo. O que ele estava dizendo? Nasçam de novo, batizem-se em águas e depois recebam o poder do Espírito Santo e comecem a falar em novas línguas. É tão importante sabermos que os dons são para nós, são para os nossos dias, que ele relatou esse texto dizendo no versículo 39: porque a promessa é para vós, é para os vossos filhos, é para todos que estão longe e para todos quantos o Senhor Jesus Cristo chamar. Então a promessa é para muitas pessoas. Ele estava dizendo: a promessa é para a sua família, é para a sua casa, é para os seus vizinhos, é para a sua cidade, é para o seu estado, é para o seu país, é para todos os que estão nos mais diversos pontos do mundo, para todos os países do mundo. Você pode receber, as pessoas podem receber sem hesitar esse dom, esse poder do Espírito Santo sobre as suas vidas, porque a promessa é para vocês, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe e para todos quantos o Senhor Jesus Cristo chamar. Então a promessa é para aquele que quiser, é para aquele que aceitou Cristo como Senhor na sua vida. A promessa, o dom do Espírito Santo é para você. Então eu gostaria que você recebesse o dom do Espírito Santo. Eu gostaria que você recebesse o poder de Deus na sua vida, porque a sua vida vai ter um significado totalmente diferenciado. Uma coisa é você não receber, você não ter o dom do Espírito Santo. Você será um ótimo teólogo, um ótimo conhecedor da Bíblia, mas muitas vezes não poderá conhecer os mistérios ocultos da palavra. Você poderá simplesmente conhecer
a letra como ela é. Você poderá conhecer o sentido epistemológico das palavras, vai ter os conceitos de exegese, vai ter os conceitos de hermenêutica, poderá até estudar antropologia bíblica, vai poder estudar geograficamente a Bíblia, mas não vai ter o poder do Espírito Santo que é necessário para a sua vida. Quando você recebe o poder do Espírito Santo, você começa a ter visões espirituais, você começa a ter palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, profecia. Você tem também a interpretação de línguas. Deus vai usar você de forma extraordinária para curar pessoas, para fazer milagres e também vai poder trazer provisão financeira para a sua vida. Se você quer o poder do Espírito Santo, você vai inaugurar na sua vida um novo tempo de promessas, um novo tempo de bênçãos. Queira o poder do Espírito Santo e comece a viver uma vida abundante no Senhor. Pai, eu quero abençoar esse teu filho, essa tua filha agora com as tuas bênçãos, com a tua paz, com a tua alegria, com o teu poder. Venha com graça, Senhor. Venha, Senhor, agora com o teu poder. Derrama o Espírito Santo sobre essa vida agora, Senhor. Enche ela, batiza no Espírito Santo, batiza com fogo, transforma. Faz com que ela viva agora uma vida plena, uma vida abundante, uma vida no seu chamado. Senhor, cumpre o teu propósito nesta vida, meu Pai, os sonhos que ela tem. Traz o poder do Espírito Santo, traz a vida do Espírito Santo sobre ela e que ela comece a desfrutar do teu melhor a partir de agora, no nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar você para curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você é meu convidado, minha convidada, para ir na descrição desse vídeo agora, acessar os links. E se você ainda quiser entrar num grupo do Telegram, do WhatsApp, está ali os links postados e você pode participar. E também nós temos cursos na primeira sexta-feira de cada mês, às 20h30, um grande treinamento nos dons totalmente gratuito, sempre na primeira sexta-feira do mês. E na última sexta-feira, com os demais grupos de WhatsApp e Telegram, nós temos um encontro de vigília que acontece às 10 horas da noite. Você é o meu convidado. E também nós temos o Manhã com Deus, que nós fazemos com todos os grupos às 10h30. É uma horinha que nós temos com Deus, você é meu convidado também para participar. E o Manhã com Deus é todos os domingos às 10h30 da manhã. Deus abençoe você, fique na paz e fique com Deus. Tem outros vídeos aqui no canal e você pode visitar.